distraídos com algumas coisas, eu quero falar de algo muito, muito legal que nós estamos começando aqui na nossa igreja. Ô Brian, coloca pra gente o slide, por favor. Irmãos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, aconselhando um dos seus discípulos, ele diz: procura apresentar-se a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, provavelmente a maioria aqui já fez algum curso, talvez você já tenha feito faculdade. Muito importante, algo que a gente precisa colocar como prioridade nas nossas vidas. Nós estamos no começo do ano, começo de fevereiro, e provavelmente você já fez alguns planejamentos para esse ano. E eu quero te convidar a ouvir isso que eu vou falar agora de uma forma muito carinhosa e muito especial. Nós estamos começando na nossa igreja um curso livre de teologia. Esse curso livre, irmãos, é um curso de 3 anos com uma grade curricular de 1.200 horas. E nós vamos começar esse curso neste mês. Eu quero te convidar, vou falar rapidamente sobre esse curso. Então vamos lá. As inscrições já estão sendo feitas. Vai ser uma aula uma vez por semana, toda segunda-feira. Vai ser das 7h15 às 10h30 da noite. Então vai ser um curso semipresencial. Nós vamos ter aqui na igreja, na estrutura da igreja, toda segunda-feira. Pode passar, Brian. Pode passar. Depois, irmãos, eu vou mandar a apresentação do curso para todo mundo, amém? Você vê com calma depois, mas eu quero só fazer a apresentação lá. Pode passar. Vamos lá para a parte prática mesmo. Então aí tem a grade do curso, você vai ver depois também. Pode passar. Pode passar. E pode passar. Ainda não, agora não pode passar. Irmãos, as aulas começam dia 26 de fevereiro. Agora daqui a 3 semanas, né? 26 de fevereiro começam as aulas. Pode passar. Então vamos lá. Local é na Igreja Apostólica Celebre Vida. Não sei se você já foi lá. É muito fácil de chegar. Então é aqui mesmo. Toda segunda-feira, das 7h15 às 10h30 da noite. E a mensalidade, irmãos, é R$70. Eu quero te fazer um convite. Você pode sair daqui e você pesquisa no Google lá, coloca assim, curso EAD, o curso de teologia à distância. Você vai ver que predomina, mais ou menos assim, vamos falar uma média de curso de teologia hoje, com essa grade curricular. Você vai pagar por matéria uns R$70. Por mês, depende do curso, você vai pagar 200 e pouco, 300 e pouco, né? Se você pagar barato aí, você vai pagar uns R$200. Então a média do curso é essa. Nós estamos com a proposta de ter um curso de teologia aqui na igreja para preparar as pessoas, para preparar os envolvidos na igreja, as pessoas que comporão os ministérios, a liderança da igreja, e nós queremos preparar essas pessoas. Nosso foco não é formar teólogos, o nosso foco é formar pessoas bem capacitadas para a obra de Deus. Amém. Então, se você é um pastor, talvez você não tenha feito uma faculdade de teologia, ou talvez você seja um líder, meu irmão, nós não precisamos nem falar como é importante a gente fazer teologia, aprender sobre a palavra de Deus. Amém. Então, os R$70, meu irmão, ele é um valor simbólico para manutenção mesmo do curso. Então, a gente vai ter despesas básicas do curso, como professores, com material e muitas outras coisas. Os professores, irmãos, que vão dar aula no curso são professores. O critério inicial que nós vamos ter, todos os professores, eles têm que ter no mínimo uma formação superior. Então nenhum professor, ele não vai ter uma formação superior, todos vão ter que ter, amém? Então pode passar. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Quais os requisitos básicos? Primeira coisa, a pessoa precisa estar concluindo ou ter concluído o ensino médio, ter idade mínima de 16 anos, ser batizado em uma igreja evangélica e estar em comunhão com a igreja local. Ela precisa ter concluído o curso Nova Criatura, se as pessoas fazem aqui na nossa igreja. Qual a documentação necessária? Ela precisa de uma carta de recomendação pastoral. Então o pastor vai precisar fazer uma carta recomendando essa pessoa, né, dizendo que ela está apta, uma pessoa, um membro ativo, envolvido na igreja. Ter um histórico e certificado de conclusão do ensino médio, trazer esse histórico e conclusão, RG, CPF e foto,
e certidão de nascimento ou casamento. Por que nós pedimos essa carta de recomendação pastoral? Como nós dissemos, nós não temos a intenção de formar conhecedores. Nós não temos intenção de formar teólogos. Nós queremos formar obreiros aprovados para o ministério de Deus. Então não tem sentido vir uma pessoa que está desviada, ela só quer aprender e causar celeuma na sala. Ela quer aprender e ela conhece umas coisas meio doidas, ela chega para ficar discutindo com o professor. Então não tem sentido para a gente quer formar pessoas que querem fazer a obra do Senhor, amém? Então ela tem que ter uma aprovação, o pastor tem que falar, não, essa pessoa é de Deus mesmo, pessoa envolvida. Enfim, pode passar. Pode passar? Então, irmãos, você pode anotar esse número de telefone aí, se você tiver fácil para vocês. Dá para enxergar esse número? Dá. Então anota esse número, se você tiver alguma dúvida. Eu vou mandar essa apresentação para o pessoal. Mas, irmãos, eu quero fazer um convite muito, muito especial. Nossa primeira turma agora vai começar dia 26 de fevereiro. E você está convidado. Nós vamos ter muito, muito prazer em ter vocês cursando com a gente aqui. Vai ser muito legal. Lembrando e ressaltando, é um curso livre de teologia. Nós não temos ainda o reconhecimento do MEC, né? Existem muitos critérios para a gente ter o reconhecimento do MEC. Mas quando tiver, convalida. Quando tiver, convalida. Agora, se a sua intenção é servir na sua igreja, se isso tiver um peso para você servir na igreja, vai ser muito bom, vai ser muito especial e eu creio que vai ser de muito crescimento para a sua vida. Lembrando, nós não vamos emitir o diploma, que só pode acontecer se nós formos reconhecidos pelo MEC. Mas você vai ter um certificado do curso, de que você fez o curso. Então veja na sua igreja, incentive as outras pessoas e faça parte também. Amém? Vai ser muito legal para nós, você está convidado. Qualquer dúvida você pode nos procurar depois. Amém? Amém. Obrigado. Queridos, nós tivemos isso como a direção do Senhor. E usando as ferramentas que temos. Eu sou bacharel em teologia, também sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em planejamento estratégico. O pastor Alon tem formação em letras e é bacharel em teologia. O Rubian, ele é um engenheiro, tem algumas pós-graduações e ele é professor universitário de uma faculdade à distância que tem um ensino EAD. Nós temos aqui na igreja 3 psicólogas formadas. Nós temos aqui na igreja a Natália, que terminou agora a sua formação superior também e vai nos servir fazendo planejamento de aula. Eu dei aula no seminário por alguns anos. Então nós estamos pegando isso. Todos os professores que vão ministrar são graduados, entendeu? Tem nível superior. E alguns outros... não falamos com o pastor Robson, mas ele que a nossa intenção, ele está aqui ministrando também. Então a ideia é fazer no nível superior, mas claro, é um curso livre, ok? E que seja acessível. Então essa é a ideia, porque infelizmente alguns dos nossos irmãos, mesmo tendo curso aí a R$300, às vezes não conseguem. Então é esse o objetivo. Não temos nenhum objetivo em entrar em polêmicas doutrinárias, a gente deixa isso para os acadêmicos, né? Nós queremos formar Cristo nas pessoas. Amém? Amém? Então vamos lá, Brian, pode soltar aí. Queridos, escute só, nós estamos agora na parte final, essa é a última sessão. Eu vou falar com vocês de alguns tipos de discípulos, mas esses tipos são tipos de discípulos mais difíceis. Eu não vou falar do tipo de discípulo Power, Mega Blaster das galáxias. É o discípulo que é mais difícil. Tudo bem? Não? Ok? Que requer assim uma dinâmica. Vamos orar. Obrigado. Vem aqui, querido. Vamos orar de novo. Irmãos, pode vir aqui. Sabe essa criança que a gente falou agora, que o irmão Lucas não veio porque o irmão dele está com reação? Recebeu mensagem que a criança piorou. Então vamos orar? Amém. Agora? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, ó Deus, a vida do Felipe em tuas mãos e repreendemos toda enfermidade, repreendemos na autoridade do
nome de Jesus. E declaramos, Senhor, sobre a vida dele a cura do Senhor, o restabelecimento, Pai, pleno da sua saúde. Ó Deus, que tudo aquilo que Satanás está lançando neste momento sobre aquela família, para tirar a paz, para tirar o foco do Senhor, em nome de Jesus, está frustrado agora. E nós paralisamos no mundo espiritual toda obra contrária. Na autoridade do nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Então, olha só. Para quem que eu vou dedicar mais? Quem eu vou investir mais? Nos discípulos top. Quando eu digo top, dá para entender, porque eu não quero ficar aquela ideia de você desprezar alguém, desprezar. Então, por exemplo, tem gente que não está dando resposta ainda, porque é o nível dele, ele é bebê, ok? Não? Mas você tem aqueles que você fala para ele, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, eles nós vamos investir, nós vamos olhar para eles e já, nossa, aí a gente já vê ali crescendo muito e tal. E aqueles problemáticos, nós vamos jogar fora? Não, nós vamos tentar discernir no espírito eles também e ajudá-los no tempo deles. Adianta você forçar eles? Não adianta, ok? Então é uma coisa muito jovem para a gente pensar nisso. Então eu anotei aqui alguns discípulos que para a gente pensar. Pode passar, por favor. Um discípulo que eu chamo de discípulo cebola, ok? Ao contrário de que alguns acham, eu gosto de cebola. Cebola é uma coisa que fica muito agradável na culinária, né? Mas o discípulo cebola é um detalhe interessante. É o discípulo que você só consegue ir uma camada por vez. Né? E com muito choro, irmão. E com muito choro. Entendeu? Então, tem discípulo assim, ele subiu um degrau, cara, dá um tempo. Ele vai precisar absorver aquilo, ele vai precisar ruminar aquilo, ele vai precisar elaborar aquilo. Isso acontece muitas vezes de quem vem de processos por muito tempo, por exemplo, um movimento muito rígido religioso. Para você desintoxicar religiosamente, é um processo muito lento. Ou com a paternidade. Alguém com uma dificuldade com a paternidade, né? Por exemplo, os que estão mais próximos de mim sabem que eu gosto de abraçar e tal. Mas pode ter um irmão que não goste. E às vezes isso não tem a ver com você, tem a ver com ele. Não é que ele está te rejeitando. Ele não abraça porque nunca foi abraçado, ou porque sei lá. E eu preciso descobrir, ajudar. E às vezes ele chegou um dia e te deu um abraço. Não dá para achar que ele vai te abraçar todo dia. Percebe ou não? É o que a gente brinca e fala do crente cebola, né? É uma camada por vez. Você foi lá, então você venceu uma área, já fica feliz. Ó, belezinha. Entendeu? A pessoa tem dificuldade de falar em público. Você vai chegar para ela, é um discípulo precioso, você vai chegar para ela, irmão, você vem aqui agora, você vai dar uma palavra agora. A pessoa morre, antes de chegar ela morre. Ela cai dura ali. Não é? Mas lá na célula, ela já está conseguindo orar, falar. Ok? Então, qual que é o time dela? Às vezes, irmãos, vamos fazer uma programação de celebração. Irmão, você poderia, lá na hora da oferta, ler um texto? Não, pastor, não. Ok. Mas se eu chamar você para orar no final para agradecer, tudo bem? Não, tudo bem. É uma cebola, entendeu? É uma camadinha, deixa ele se atualizar e tal. Precisamos entender isso. E não tem filho igual ao outro. Tem uns pais aqui que tem mais de um filho. Você pode ter mais de um filho, são todos amados, todos preciosos, mas cada filho é de um jeito. Verdade ou não? Eu lembro de uma mãe que nós estávamos conversando, eu e a Karine,
e ela tem filhas, né? Mas ela contando de 2 filhas, que uma filha, por natureza, é mais quieta, por natureza ela gosta de ficar mais no quarto, ela gosta de ler e tal, e tem uma outra que é mais falante e tal, e ela falando o seguinte: quando eu vou disciplinar minhas filhas, aquela que é falante, eu digo, você vai pro quarto e fica lá, e ela quer morrer, aquilo para ela é uma tortura, mas se eu mandar a outra ficar no quarto, ela foi pro céu. Então o mesmo movimento aí, tá vendo? Deus está falando, né? O mesmo movimento, se for feito com as 2 filhas, não vai ter o mesmo resultado. Então os discípulos são assim. E tem discípulo que você precisa frear. Tem discípulo que ele, se você deixar, ele passa em cima de todo mundo. Querido, calma aí, respeita. Fechou? Então você identificou um discípulo cebola, o que você faz? Camada por camada. Uma camada por vez. Joia? Por favor. Discípulo Tomé. Eita! Ai, meu Deus. Que lindo, hein? Lindo. Você lembra da história de Tomé? Tomé, quando Jesus ressuscita, Jesus aparece para os discípulos, para os 10. Judas não, porque Judas já tinha ido para o brejo. Daí tinha 11. Jesus aparece, estão os 10. Mas quem não está lá? Tomé. Quando os discípulos falam para ele: Tomé, vimos o Senhor. O Tomé diz assim: se eu não colocar a mão, o dedo na ferida da mão, se eu não colocar o dedo do lado, eu não creio. Os 10 falando. Né? E os 10 falando, os 10 irmãos. Quando Jesus aparece para Tomé, Jesus num primeiro momento critica Tomé? Não. Jesus, ele responde ao anseio de Tomé. Ele diz assim: Tomé, põe aqui tua mão nas minhas feridas, põe a mão no meu lado. Daí Tomé cai de joelhos: Senhor, Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus dá uma chave de entendimento, que é a chave para o Tomé, que eu estou compartilhando com vocês. Jesus está dizendo assim: Tomé, porque você viu, você creu. Felizes são os que não viram e creram. Jesus disse que Tomé estava errado? Não. Você disse que ia crer só se visse. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, Tomé. Há um caminho feliz. Deixa eu te dizer uma coisa, Tomé. Esse caminho que você escolheu é triste. Esse caminho que você escolheu vai te causar amargura. Porque na vida, se você esperar só ver para se movimentar, você nunca vai andar pela fé. E isso é triste. Agora entenda bem, queridos. Tomé teve problema em crer em Jesus? Tomé teve problema em crer nos irmãos. Essa é a chave de entendimento. Tomé não teve problema em crer em Cristo. Então o discípulo Tomé é aquele que, se Jesus aparecer, ele crê, mas não crê em você. Está entendendo ou não? Agora, o que você vai fazer com Tomé? Vai ajudar ele a ter uma experiência com Jesus. E vai dizer para ele: olha, querido, esse caminho seu é triste. É um caminho de solidão. Está entendendo ou não? Esse caminho seu não vai ansiar a sua alma, nem o seu espírito. Sinto muito. Então, o que eu faço para um crente Tomé? O crente Tomé vai romper na experiência sobrenatural. Entendeu ou não? Então, veja bem. Irene, posso testemunhar de você aqui? A Irene testemunhou para nós aqui, já testemunhou na cela, já falou em público, por isso que eu estou falando. Quando ela começou o discipulado, ela estava fazendo discipulado, era legal, mas ainda tinha uma chavinha ali que tinha que virar. Entendimento? Daí ela contando que um dia, ela lá com o Senhor, acho, tomando um banho, falando com o Senhor, e Deus falou com ela, porque era importante o discipulado. E ela chegou para nós, não foi? Não contou isso? Falou lá na igreja Jardim Califórnia, e ela testemunhou: gente, eu entendi. Agora, entenda bem,
a Irene não se aplica ao crente Tomé. Só estou usando o exemplo da pessoa ter uma experiência. Tudo bem, não? Ela não é esse caso, não tem nenhuma questão com isso, ok? Mas o que acontece? Há um ponto que nós vamos chegar e há a ação do Espírito, que nós vamos crer e vamos orar para que o Espírito fale, porque o que eu tenho que ser como discipulador é um canal do Espírito. Faz sentido ou não? Eu não tenho problema, irmãos, às vezes dizer para o discipulador: querido, não tenho resposta, não sei, mas o Espírito Santo tem, vamos orar. Eu não sei. O que eu vou fazer, irmão? Você vai inventar uma resposta? Sim ou não? Não. Não. Então o que você faz? Vai orar para que seu discípulo tenha uma experiência sobrenatural com Deus. Amém. Entendeu? Outro tipo de discípulo. Discípulo pão e peixe. Jesus multiplicou os pães, os peixes, as pessoas comeram até se fartar, estava todo mundo assim, tal, e daí aquelas pessoas começaram a procurar Jesus. Jesus foi para outro lugar, eles foram também, foram lá, e Jesus olha para eles e fala assim: vocês acham que eu não sei por que vocês estão aqui? Vocês não estão aqui porque vocês creem em mim. Vocês estão aqui porque eu dei pão para vocês, dei peixe para vocês. Nós temos que ter cuidado que existem pessoas que eles não querem ser o discípulo para ter o seu coração. Eles não querem ser discípulo para aprender de Cristo. Eles querem sugar de você. É o crente que normalmente vomita. Sabe quando você come uma coisa mal? Já aconteceu com você? Comer e aquilo, sabe, aquilo, você toma eno, você toma estomazil, você toma epocler, você toma tudo que tem, não adianta. Daí você decide: vou no banheiro enfiar o dedo na goela e vomitar. Ok? Você vai lá no banheiro e vomita. Quando você vomita, você sente aliviado ou não? Tem um monte de gente que não vem abrir o coração porque ele quer ser curado. Ele fez uma besteira, ele fez uma caca, ele comeu uma coisa que não era boa e ele precisa vomitar. Daí ele chega: precisa abrir meu coração. Daí ele vomita. E daí você que o ama, ajuda ele, limpa tal. Daí, querido, então semana que vem, vamos orar sobre isso. Eu vou ver se semana que vem vai dar pra gente estar junto. Ele não quer mudar, ele só queria o alívio para a dor momentânea. É aquele que só está em você porque você tem alguma coisa para dar. É o que você começa a cuidar dele porque ele tem uma necessidade, você dá carona para ele. O dia que você não pode dar mais carona, você é do Satanás. Entendeu? Nós tivemos vários casos aqui na igreja assim, infelizmente. Irmãos que saíram num bairro e iam no outro bairro para buscar o irmão, para trazer na igreja, não era caminho. Um dia esse irmão não pôde ir, e tinha um grupo lá de WhatsApp, o outro falou assim: tá vendo? E começou a falar mal, reclamar, como se o outro tivesse obrigação de buscar. Então serviu alguém por 1 ano, 2 anos, no momento que você não pôde mais, você não presta. Então cuidado, Jesus não investiu nessas pessoas. Jesus foi bem atento: eu sei porque vocês estão aqui. Entendeu não? É forte. Pode passar aí. E a fonte mudou ali, né? Por isso que deu. Se der para arrumar aí, Brian, o dia e tal. E nós temos aqui o último, vou falar desse último agora, é o discípulo independente. É o discípulo que faz sozinho as coisas e depois comunica que fez. Entendeu não? Deixa eu dar um movimento assim para você, por exemplo. Vamos pensar que isso não acontece, eu só estou dando um exemplo. O pastor Leandro teve um dia lá na igreja, lá ele tinha tem um amigo que é pastor, e ele conhece esse amigo e falou assim: paizão, estou querendo chamar um amigo meu para ministrar aqui na igreja, tudo bem? Eu falei: cara, se você conhece, tudo bem. Não, mas estou te comunicando, é homem de Deus, tal. Amém, querido, depois você me diz aí, bênção. Ok, não? Joinha.
Mas vamos pensar o seguinte, que o pastor Leandro fizesse, não fez, é só, tá bem claro? Ele chega e fala para mim assim: pastor, convidei o irmão para ir ministrar lá na igreja, eu convidei ele lá, o que você acha? Cara, se você já convidou, a minha opinião não é importante. Se você já decidiu, você não quer saber minha opinião, você quer que eu aprove o que você já fez. Isso não é dependência, entendeu não? Agora, não é porque eu estou preso, entenda bem, irmãos. Estou falando com adulto aqui, sim ou não? Amém. Vou mandar uma mensagem, vou ligar para o apóstolo Ricardo. Apóstolo Ricardo, queria sua orientação, sua permissão, se eu posso sair com os irmãos depois do seminário aqui de discipulado, para ir num rodízio de comida oriental, porque os irmãos estão insistindo muito comigo, né? Estão insistindo, o senhor me autoriza? Ah, gente, não é disso que eu estou falando, vocês se entendem. Mas eu vou fazer um movimento que aquilo vai afetar minha família, que vai afetar a minha vida, que vai afetar meu ministério. E eu tenho um discipulador que eu sei que ora por mim, que me ama, que jejua por mim, que cuida de mim. Eu vou querer andar e quero ouvir a voz dessa pessoa que me ama. Apóstolo Ricardo, nós pensamos nisso aqui e tal, eu queria que você me orientasse. Daí às vezes ele fala: filhão, que demais, que de Deus. Ô filhão, toma cuidado com isso, você percebe ou não? Agora, Marcela, se eu fiz e depois perguntei o que o outro acha, isso não é submissão, isso não é orientação. Aí é um espírito independente. Daí deixa eu te dizer o mais forte: discípulo independente não é discípulo. Entendeu não? Ele pode estar no máximo a nível de pastoreio. Agora, você percebe que há uma linha tênue entre controle e paternidade? Eu devo exigir isso do pastor Rogério? Não. Não. Mas o pastor Rogério, até para tirar férias, ele liga para mim: paizão, vou tirar férias, vou estar um dia com a Sônia, queria sua bênção. Eu te abençoo, que me leva junto, leva nós para as férias também. Daí eu fiquei sabendo que ele não chamou, eles não chamaram eu com a Karine, mas levaram o pastor antes, pastora Regina, para comer churrasco lá em Caraguá. Toma! Mano, anota isso que nós vamos tratar de discipulado. Brincadeira, gente, escute só. Pastor, cadê o pastor Alessandro? É aniversário da pastora, é formatura de teologia da pastora Célia, eles estão lá, tá? Agora, entenda, queridos, ninguém quer ter o controle de ninguém. Ninguém quer ter o controle. Agora, nós entendemos que andar em submissão é andar em bênção. Andar ligado. Então, eu vou ministrar na igreja do pastor Rogério. O dia que eu fui pregar lá, eu mandei um áudio aqui: apóstolo Ricardo, paizão, vou pregar na igreja de um discípulo amado, um filhão, queria sua bênção. Ele manda mensagem: querido, vai na bênção, você já está abençoado. Mas sabe, esse movimento também eu estou comunicando sempre. Meu discipulador sempre sabe por onde eu estou andando. Se alguém chegar para ele e falar assim: viu o Alex aí num lugar estranho, ele vai assim: acho muito difícil, porque eu conheço meu filho. Você percebe não? Então andar em proteção é uma bênção. Eu não quero prestar conta. Então não presta, querido, isso aqui é tudo livre. Agora, entenda bem, casamento é pacote completo. Eu não posso querer estar casado e viver uma vida solteira. Discipulado é pacote completo. Eu não posso querer andar debaixo de bênção e ser independente. É um, é outro. Faz sentido ou não? Faz sentido? Então, por que para mim as coisas às vezes parecem mais difíceis? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você quer levar as coisas a sério? Não parece mais difícil, não, é mesmo. É mesmo.
Jesus é o caminho. Tem gente que quer atalho. Eu não quero atalho, eu quero caminho. E como diz o Rubião, o caminho leva para a vida. E a vida... Não, o caminho leva para a verdade e a verdade leva para a vida. Ele fala isso do discipulado. Tem gente que entra no caminho, mas não quer a verdade. Por isso nunca chega na vida. Eita! Se eu fosse você, eu levava ele para pregar na sua igreja lá. Já falei. Domingo lá na igreja fora. Eu acho que acabou esse slide, não acabou? Bem recebido. Tem um slide aí chamado Princípios. Eu quero chamar a Karine aqui, por favor. Que ela vai falar uma coisa muito jóia. Não é só no profundo? É, irmão, profundo. Nossa, a Karine vai falar profundo? Meu Deus! Segura agora! Só deixa aberto, mas não precisa pôr ainda não, tá bom? Deu dor de barriga na Edinha aqui agora. Tava macio, viu? Tava macio. Olha aí, vamos fazer esse coraçãozinho. Olha aí. Foi o pó, agora cai. Amansa aí. Então tá bom, já volto. Você viu quem manda, irmãos? Ai, Edinha. Põe a princípios então. Gente, nós estamos nessa partezinha final. Deixa eu falar uma coisa para você. Princípios são coisas que balizam todas as outras coisas. Olha, fundamento. O que é um fundamento? Fundamento é o que sustenta as coisas. Princípio é o que baliza, o que mede, o que afere as coisas. Deixa eu dar um exemplo. Numa construção, o alicerce é um fundamento. O prumo é um princípio. Entendeu não? Sem fundamento eu construo e aquilo provavelmente vai ruir. Mas sem um prumo eu posso construir torto. O princípio é o metro, é o cânon. Entendeu? Eu pego e falo assim, preciso de 1 metro aqui. Daí não tem 1 metro. Daí eu sei, por exemplo, meu palmo mede 22 centímetros. Eu já medi o meu palmo, então o palmo me ajuda quando eu não tenho 1 metro. Eu meço 5 palmos e um pouquinho menos é 1 metro. Só que não está 1 metro exato. Eu vou precisar de uma trena, vou precisar de 1 metro, vou precisar de uma régua, vou precisar de alguma coisa, de uma escala. Aquela escala, aquilo é o princípio. Entendeu não? Então, os princípios é aquilo que me ajusta em cima do fundamento. Percebe? Lembra que eu falei no começo sobre a família, sobre nunca estar sozinho? Aquilo é um fundamento. Esse fundamento eu vivo medido num princípio. Um nível é um princípio. Tudo bem? Então, olha só, pode passar aí. Não tem todos os slides que eu gostaria, mas tem vários aí para a gente seguir. Que depois que estava pronto, eu ainda fui escrevendo algumas coisas e tal. Pode passar. O princípio da estrutura eu já falei. A estrutura não é a mais importante, mas ela guarda o que é importante. Lembra quando eu falei do gesso agora? Quando eu falei, né? Não pode seguir. Gente, princípio do 7º dia. Deus fez o mundo, a Trindade Santa fez o mundo em 6, e o que ele fez no 7º? Descansou. Escute só uma coisa, querido. Não tente discipular alguém que está cansado. Quem está cansado negocia valores. Sabe? Tem hora que a coisa mais espiritual que alguém pode fazer é dormir. Você entende o que eu quero dizer? Não. Você não é melhor que Deus. E qual é o princípio do 7º dia? Como o princípio do 7º dia se aplica? Cada 6 dias eu paro para renovar a energia, certo ou não? Mas não é só para renovar, é para contemplar. Irmãos, da correria do dia a dia eu não contemplo. É verdade ou não? Jesus, Deus, a Trindade, o Espírito Santo, o Pai, Filho e Espírito Santo, quando fizeram tudo, no 7º dia eles
a abençoaram e viram que tudo era contemplaram. Gente, você precisa de um tempo para contemplar a sua família, para contemplar o que Deus te deu, para curtir, para celebrar, para vibrar, para sentar na areia com seu filho e sujar. Faz sentido ou não? Então entenda bem, eu toco violão, tem outros que tocam instrumentos aqui. Toda vez que eu pego um violão, eu preciso fazer o quê? Afinar. Sabe, o discipulado, para ele funcionar bem também, ele tem que ter esse princípio de sétimo dia. Qual que é o tempo que a gente considera que é ideal para sempre encontrar? Uma vez por semana, pelo menos. Entendeu? Não? Tá junto. A pessoa já está bem estável, está madura, você estabelece um outro tempo, mas existem princípios. Não adianta você ter um encontro hoje, a Karine tem um encontro com a Irene hoje, daqui 3 meses ela se encontra para orar. Entendeu? Não. Então isso não é discipulado, pelo menos no nosso entendimento não é. Oi? O pastor não está falando que não é o princípio do sétimo dia, é o princípio das férias. De 3 meses, né, irmão? Isso ele fez um cursinho de pastoreio de piada ruim assim. Não, mas eu ganho dele ainda, viu, irmãos? Eu ganho dele. Ok. Princípio do coração. Gente, outra coisa que é muito, muito, muito legal. Não adianta, nós temos pessoas aqui da área da saúde, se alguém trabalha sempre com pressão, não aguenta. Um coração, se ele estiver sempre batendo a 200 batidas por minuto, vai dar um crepe. Então você tem momento, o coração ele retrai e relaxa, retrai e relaxa. Há momentos que você vai se matar, é verdade, mas depois vai para a praia. Pede para o pastor Rogério te convidar. Glória a Deus, fala. Está entendendo ou não? Não adianta você pressionar o seu discípulo o tempo todo. Também não adianta você deixar ele frouxo o tempo todo. Tem hora que você tem que pôr pressão, tem hora que você tem que aliviar. Entendeu ou não? Às vezes você vai ter que usar aquela filosofia da avó, bate e assopra. Não tinha esse não? Pá! Não sei. Estão entendendo o que são princípios, irmãos? Agora, por mais que eu faça uma coisa com boa intenção, se eu quebro um princípio, aquela construção vai ser comprometida. Verdade ou não? É isso, Ana? Vamos entrar aqui no princípio do barro. Karine, pode vir agora que aqui nós vamos falar aquela parte. E isso daqui, irmãos, foi baseado numa experiência que eu tive com o discipulado há uns 2 para 3 anos atrás. Às vezes eu percebia que tinha discípulo que eu falava, e ele, quando eu falava, ele, não, amém, não, é isso, amém, eu estou com você, Zar, tal, joia. Quando chegava na outra semana, aí, irmão, você fez, não fiz, não deu certo, não, irmão, mas você vai, e tal, e quando saía, ele... E tinha outros casos que eu falava assim, cara, irmão, isso aqui e tal, não concordo, não, eu não penso assim, não, eu tal. Eu fui orar, falei assim, Deus, eu não sei tratar com essas pessoas, eu não sei ajudá-las. Daí Deus me levou ao texto de Jeremias, do vaso e do oleiro, você lembra disso? E Deus falou comigo sobre o barro, foi muito lindo isso, foi num tempo a sós com Deus. E ele me disse o seguinte, você está lidando com barro mole e com barro duro. O barro mole é aquele que você fala, faz assim, ele diz, faço, tal, daí você põe no lugar, quando você solta a mão, tá entendendo não? Esse é o barro mole, é aquele que dá a resposta, mas não mantém a resposta, é aquele que diz que vai fazer, mas a hora que você saiu de perto, volta tudo lá. E o barro duro é aquele que você tenta ajustar, e se você forçar, quebra. Daí o Senhor falou comigo o seguinte, barro mole, o que você precisa? Fogo.
você precisa pôr no forno. Barro mole é pressão. Entendeu não? Pô, pressão. Queridão, você vai crescer quando? Você vai ajustar quando? Olha, querido, com todo carinho, é o que eu ouvi do meu discipulador. Olha, querido, te amo muito, mas você precisa tomar vergonha na cara. Entendeu não? Eu preciso pôr pressão com amor, com muita oração. E o que é o barro duro? Barro duro eu preciso de água. Quando o barro está duro, eu ponho na água, o que acontece? E o que é a água? A água é a palavra. Entendeu não? Então, cara, eu não concordo. Então você não vai falar concordo ou não concordo. Você vai, querido, a palavra de Deus diz. Ah, eu não penso assim. Querido, você está dizendo que você não concorda com o que a Bíblia diz? Você está dizendo que a Bíblia está errada? Você entende não? Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. Faz sentido ou não? Então isso são princípios. Agora dentro disso, há situações que a gente começa a conversar com as pessoas e às vezes o que as pessoas falam, às vezes não bate com o que a gente está percebendo. E eu queria que a Karine falasse um pouquinho sobre isso, essa experiência dela, esse entendimento dela, e de uma certa maneira falando de uma técnica também, que ela é psicóloga, eu acho que vai nos servir muito sobre isso. Paz, queridos. Até o Alex poderia falar sobre isso, que eu já tinha comentado com ele, mas ele quis que eu falasse, mas então vamos lá. Queridos, às vezes é uma técnica que é usada na psicologia, mas é algo que é de Deus mesmo para a gente estar usando no discipulado, que é muito interessante. Porque uma coisa que nós percebemos é que às vezes a gente está discipulando algumas pessoas e passa tempo, elas não rompem. Elas não crescem em algumas áreas e a gente tem falado e aquilo permanece do mesmo jeito. E aí uma das coisas que nós precisamos então começar a entender é que eu preciso conhecer muito o meu discípulo para saber o que ele está entendendo daquilo que está sendo falado ou daquilo que está sendo pedido. Porque às vezes a percepção das pessoas são diferentes e aí isso acontece no consultório. Então eu vou precisar localizar também o meu discípulo e eu no que está sendo o entendimento dele. Vou dar um exemplo. O Alex já usou esse exemplo hoje, mas o exemplo do Xaxá, até brinquei com ele que eu ia usar de novo esse exemplo. Quando o Alex pede para ele, leva para o fundo. O Alex não questionou o que ele entendia de fundo, ou o que ele sabia de fundo, ou o que ele achava que era fundo, mas ele simplesmente falou, leva para o fundo. E aí aquilo que ele esperava não veio, porque o entendimento de fundo do Xaxá era ali, mas o entendimento que o Alex tinha de fundo era lá. Então, você precisa saber o que o seu discípulo está entendendo. E uma das técnicas, que aí é da psicologia, é você questionar. Às vezes a gente está falando do tema. Então, por exemplo, uma coisa que a gente não pode mais aceitar no discipulado, eu acredito, pelo menos eu tenho tentado isso, como que você está? Tudo bem. Tudo bem, querido, é tão amplo. É tão amplo. Tudo bem para quem? É medido em quê? Com qual referência que é esse tudo bem? Já teve pacientes no meu consultório que eu questionei, que ele falou assim, essa semana foi tudo bem. E aí, com a conversa em andamento, eu fui saber que em vez dele brigar, quebrar o pau a semana inteira com o esposo, ela quebrou 5 dias só da semana. Isso é tudo bem para ela. Não é. Não é tudo bem. Dentro do que a gente estava trabalhando, não era tudo bem. Então você precisa saber o que seu discípulo está entendendo do que você está falando. E aí aquela questão de você achar que é óbvio, não, mas é óbvio. Óbvio para quem? Para você? Ou para mim? É óbvio para quem? Então eu preciso falar com ele. Então, querido, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas tá tudo bem o quê? O que é tudo bem? Você tem feito seu TSD? Tá tudo tranquilo, TSD. Que livro que você tem lido da Bíblia? O que Deus tem falado com você nas suas orações? Porque se você está orando, você está ouvindo. E o que você tem ouvido? O que Deus tem falado para você? O que Deus tem ministrado em você? O que Deus tem falado sobre o seu casamento? E aí você vai aprofundando. Isso é para discipulado, querido, que é feito com gente madura,
que é feito com gente que entendeu, porque discipulado é para quem quer renunciar. Então, só entra no discipulado quem está a fim de negar a si mesmo, quem está a fim de deixar as coisas de antes para viver tudo que Deus quer. É para esse tipo de pessoa. Para esse tipo de pessoa, você pode sim, então, questionar e aprofundar. Então, você vai questionar ele sim. Então, não aceitar mais a questão do tudo bem, mas ir cavocando mesmo. Tem algumas perguntas, o Alex não mencionou agora, porque a gente já falou no seminário anterior, mas existem perguntas do discipulado, por exemplo, a vida conjugal, a vida com os filhos, a vida no serviço, a vida dele com os irmãos da igreja, a vida ministerial dele. Então, essas perguntas você precisa cavocar um pouquinho mais, mesmo que não sejam todas de uma vez, mas você precisa entrar mais. Então, entre na definição das coisas. Eu gosto muito de fazer isso, queridos, muito mesmo. Quando às vezes a gente está conversando sobre alguma coisa e, sei lá, por exemplo, eu vi deixa eu usar de exemplo. Puxa vida. Estou tentando lembrar de para não entrar nos discipulados. Tentando lembrar de paciente. Para não entrar nos discipulados. Estou tentando lembrar de paciente. Sim, por exemplo, uma vez uma das pacientes falou assim: aquela mulher fica entrando em competição comigo. O que é competição para você? Define para mim o que é competição. E aí ela se enrolou toda, porque ela não sabia definir o que era competição. E aí ela percebeu que não existia competição. Porque nem saber o que é competição ela sabia. Então, quando você questiona, a pessoa fala assim: não, eu sou submissa. O que é submissão para você? Se ela não sabe definir submissão, provavelmente ela não é submissa. Você entende? Então, se a pessoa não sabe definir alguma palavra, ela não está vivendo aquela palavra, queridos. Porque é muito difícil você estar vivenciando alguma coisa e você dizer que vivencia aquilo sem você saber uma definição. Pode acontecer de você estar vivenciando dentro de uma definição equivocada. Aí eu concordo. Então aí você fala assim: submissão a mulherada é uma coisa que pega pra caramba, seja submissa aos seus maridos. Aí eu questiono: o que é submissão? Ela fala assim: é fazer o que ele manda. Quem falou que submissão é isso? Então, se ela entende que submissão é fazer o que o marido manda, ela está tentando fazer isso, mas ela não vai dar conta, porque não é isso. E aí ela vai dizer: não sou submissa. Ou vai dizer que é submissa porque faz o que o marido manda. Então, a definição das coisas é muito importante. Então, quando você estiver discipulando um discípulo maduro, um discípulo que está a fim de renunciar às coisas, pegue as definições com eles. É uma técnica muito, muito legal. E em qual momento você faz isso? Quando a pessoa não está rompendo. Sabe, falou uma vez sobre casamento, falou 2, falou 10, falou 20, e o casamento continua a mesma coisa. Vamos entrar nas definições. O que é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? O que você entende disso? Entendo que é isso, isso e isso. E aí você vai poder ajudar ele a corrigir algumas coisas que pode estar fora de eixo. Não estou levando em conta a questão de libertação, porque às vezes tem pessoas que não rompem porque precisa de um processo de libertação na vida dela. Aí a gente vai entrar em questão de maldição, vai entrar em outras questões. Estou dizendo só na definição. Então a gente vai do menor para depois ir para o maior. Então entra na definição com eles. Entra na definição do que é ser um bom pai. A Bíblia diz assim: não irritei os seus filhos. O que é não irritar? Não irritar não é não dar limites. E não irritar tem outra definição. Então entre na definição com seus discípulos, que você vai descobrir coisas muito legais. Você pode descobrir que ele está equivocado na sua definição, ou pode até descobrir que ele nem sabe o que é aquilo. E aí você está sempre ministrando: seja submisso, seja submisso, seja submisso, e o cara não cresce em submissão, mas ele não sabe o que é mesmo. Nunca vai crescer se ele não tem entendimento do que é submissão. Então, e lembrando, e eu acho muito legal, eu não
digo isso porque a pessoa faça isso de maldade, de modo algum. Querido, se você for fazer discipulado, partindo do pressuposto que os seus discípulos te respondem é maldade, é proposital, é para ferrar com você, é para te deixar triste, nossa, o discipulado está muito ruim. Você tem que partir do pressuposto que aquela pessoa não entendeu, ou aquela pessoa está com dificuldade naquilo, e ela está precisando crescer naquilo, e vai ser você, Deus vai usar a sua vida para fazê-lo crescer nisso. Então você sempre parte do pressuposto que aquela pessoa, ela quer crescer, ela quer ser a melhor, quer ser transformada pelo Senhor, quer ser cheia do Espírito Santo. Aí você vai ficar totalmente tranquilo, porque o discipulado, ele não pode gerar, você não pode se sentir ofendido. Você pode ser afetado, tem diferença. Afetado é quando a gente está numa relação e acontece alguma coisa, aquilo me entristece ou me chateia, mas a situação, não é a pessoa. Se a pessoa está te chateando, você está ofendido. E Jesus nunca se sentiu ofendido. Se você se sentir ofendido, você vai agir de modo ofensivo também. Então não é para você se sentir ofendido, é para entender. Alguma coisa está acontecendo e eu preciso ajudar meu discípulo. E aí, regado por oração, regado por palavra, por consagração, por preparação, eu tenho certeza que a gente vai romper em todas as áreas. Tem discípulo que leva mais tempo, tem discípulo que leva menos tempo, mas saiba que todos podem romper, se dependendo do nosso compromisso e da renúncia deles, com certeza. Essas duas coisas têm que andar junto, a renúncia deles e o compromisso nosso nessa paternidade. Amém? Parou, já era, fechou. Irmãos, com uma dessa é o caso, hein? Ok? Temos mais 2 slides aqui. Deixa eu aproveitar uma coisa que a Karine falou. Eu vou falar uma coisa, por favor, entenda bem antes de julgar. Irmãos, quando nós começamos o discipulado, nós achamos que discipulado resolveria todos os problemas. Mas nós fomos aprendendo que às vezes precisa de discipulado e mais algum movimento. Por exemplo, você está tentando ajudar uma pessoa no discipulado dela não rompe. Às vezes essa pessoa vai ter que passar por processo de libertação com pessoas do Ministério de Libertação que são chamadas por Deus para aquela área. Nós já tivemos casos de gente no discipulado e já ouvimos falar de gente no discipulado que às vezes precisou, se percebia às vezes, você vai precisar ir no médico ver essa questão, não tem nada a ver, é uma questão física. E o médico vai dizer, olha, você precisa ter esse movimento. Então às vezes, nossa, a pessoa, dá para entender isso ou não? Por exemplo, eu estou muito nervoso. De repente tem um processo de estresse, tem que ter uma intervenção médica aí, por que não? Então nós entendemos isso de uma maneira muito tranquila, tudo bem? De uma maneira muito tranquila, entendendo que esses processos se completam e não se excluem, ok? Eles se completam. Penúltimo slide, o princípio da espécie. Gente, quando Deus fez as coisas, quando a Trindade Santa criou todas as coisas, Ele disse que o mar, as águas dessem os peixes e cada um reproduzisse ou produzisse segundo a sua espécie, que os mamíferos gerassem ou reproduzissem segundo a sua espécie. Então entenda bem, queridos, eu só vou gerar o que eu sou. Eu posso ensinar o que eu sei, mas eu não vou gerar o que eu sei, eu vou gerar o que eu sou. Então, por exemplo, tem um programa na TV que a gente acha muito interessante, que é o Encantador de Cães. Alguém já assistiu? Do César Millan. Cara, às vezes a gente brincava, né? Assim, se eu não, parece que o cara realmente tem um dom especial, só que quando ele explica faz todo sentido, não é? Ele entendeu sobre psicologia canina e ele então hoje é um consultor nessa área, mas ao ter relação com a esposa, ele não vai reproduzir um cão, ele vai reproduzir um ser humano. Então você pode saber muito de uma coisa, mas você só vai reproduzir quem você é. Então você pode ensinar muito às pessoas sobre oração, mas se você não ora,
você não vai gerar oração na vida delas. Entendeu? Não. Você pode falar muito sobre uma coisa que você estudou muito, mas se você não vive aquilo, você não vai gerar aquilo na vida dos outros. Porque a gente só pode reproduzir segundo a nossa espécie. Faz sentido? E isso no discipulado também. E o último slide, que eu acho que ele fecha assim muito jóia, é o princípio da saúde. O pastor Leibe reproduz essa frase muitas vezes, dizendo assim: ovelha sadia dá muita cria. Então, veja bem, a Ana e o Joe tá ali com a criança correndo de lá para cá, e o bebê tá ali correndo, e todo dia eles acordam, dão uma comidinha, né, tal, belezinha. Eles não acordam e olham para a filha: filha, cresce hoje, hein? Eu quero que você cresça. Gente, crescer é um processo saudável, que quando o ambiente é saudável, a alimentação é saudável, essa criança vai crescer saudável fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, com valores. Faz sentido ou não? Por quê? Porque tem tudo que colabora para a saúde. Agora, eles levam a criança periodicamente no médico, que faz uma avaliação. De repente o médico percebe: a sua criança está abaixo do peso para essa idade. Verdade ou não? Daí vai ter que ter uma intervenção, porque há uma doença. Então entenda bem uma coisa: discipulado deve gerar vida, célula deve gerar vida, igreja deve gerar vida. Se não está gerando, nós não adianta ficar brigando. Nós vamos ter que pensar mais sério: será que estamos doentes? Será que estamos com alguma esterilidade espiritual? Por que não geramos? Obviamente, irmãos, que tem as estações, não é? Não pode comparar uma coisa de Satanás. Já falei isso várias vezes. A desgraça da comparação. Comparar a igreja é pecado, comparar ministério é pecado, comparar dons é pecado, porque cada um. Alô, você escutou um estalo e o som melhorar? Lembra que você estava falando esses dias do som? É o compressor. Então, observar isso aí, tá, irmãos? Obrigado. Desculpa o intervalo aqui, tá? Um parênteses aqui. Olha só. E muito importante eu entender isso. E daí eu vou entendendo no meu tempo. Irmãos, a igreja lá tem não sei quantos milhares de membros. Tá, você vai ver a história dessa igreja. Essa igreja está completando 70 anos. Essa igreja tem uma história assim. A sua igreja nasceu faz 10 anos, faz 5 anos. Lá, uma igreja nasceu já com... Cara, não pode comparar. Discipulado não pode. Eu tenho 3 discípulos, 4, 5. Um discípulo não é igual ao outro. Não dá para comparar. Os irmãos estão entendendo ou não? Porque a única coisa que eu posso comparar é o Rodrigo com ele mesmo antes. A única coisa que eu posso comparar sou eu comigo mesmo antes. Então, quer dizer, hoje o Rogério é mais parecido com Cristo do que era um ano atrás. Então eu comparo ele com ele e ele com Cristo. Mas eu não posso dizer assim: o Rogério é desse jeito, o Rodrigo é daquele outro, o Leandro é daquele outro. Isso é pecado. Estão comigo, irmãos? Amém. Isso daí é frustrante, é uma maldição. Ninguém gosta de alguém chega assim: você não é igual fulano. Verdade ou não? Graças a Deus que eu não sou eu. Tem gente: eu quero ser igual o Billy Graham. Você não vai ser nem Billy Graham nem Billy Green. Melhor você ser você mesmo, que daí não tem problema nenhum. Amém. Fechou? Fechou. Podemos encerrar e ir para as perguntas. Eu quero indicar alguns livros ali. Podemos? Espírito Santo, mais uma vez eu confesso a tua grandeza, o teu favor, dou ao Senhor toda a glória, damos ao Senhor toda a glória. Confessamos, Senhor, a nossa debilidade, a nossa fraqueza, o nosso pouco entendimento, e aonde de alguma maneira o Senhor foi revelado é através do teu Espírito.
Obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Trindade Santa. Obrigado, Deus conosco, Deus em nós. Santo é o teu nome. Que cada movimento nosso te exalte, glorifique, e que sejamos, pela tua graça e o teu favor, promotores do reino do Senhor nessa terra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. Depois eu vou falar dos livros. Perguntas. O pastor Rodrigo já até fez assim, já anotou. Fala aí, queridão. É que a dúvida que eu foi respondida. Já foi respondido, irmão? Parabéns para você. A minha também, mas... Fala bem alto, irmão. Fala aqui no microfone, aqui. Não, tem vergonha. Fala alto. Vermelho até. Não, é a respeito dessa transição, né, do nível 1, 2, 3. Acho que é difícil mensurar em questão de tempo, né? Como que a gente vai saber puxa, eu vou mudar esse cara para... Pastor Leandro está fazendo uma pergunta muito jóia. Quando saber, quando transicionar, como eu vou mexer nisso, quando eles vão mudar de nível? Queridos, deixa eu dizer uma coisa, a base de tudo é oração, é ouvir o Espírito Santo. Você pode fazer 10 seminários, você pode ir 1000 conferências, se você não ouvir o Espírito Santo, você só está lidando com estrutura. Quem conhece a pessoa é o Espírito Santo. Quem sabe sobre a pessoa é o Espírito Santo. E daí, o que eu faço também, pastor? Eu sempre, quando eu tenho uma dificuldade, assim, eu falo com o meu discipulador. Eu não exponho o meu discípulo. Eu não falo coisas que ele confessou para mim lá, porque isso morre lá. Mas eu falo com o meu discipulador: olha, estou com uma dificuldade com o discípulo, que ele não rompe, por exemplo, na área financeira. Ele sai de uma dívida, cai em outra. Ele sai de uma dívida, cai em outra. Eu não sei o que fazer. Está entendendo ou não? Ou, por exemplo, ele parece que vai crescer e ele dá uma naufragada. Então, Espírito Santo, escutar muito, eu acho que mais que falar, e ouvir o meu discipulador. Às vezes não é transição, às vezes é alguém ajudar. Por exemplo, você está trabalhando um casal e de repente você precisa que alguém que lide com casais, com a autoridade do Espírito Santo, ajude nesse processo. Eu não tenho problema com isso, de ter um casal de discípulos e a gente fala assim: olha, vocês vão procurar o casal tal e eles vão te ajudar nesse tema. Porque, sabe, médico, irmãos, você vai lá no médico, vamos fazer essa brincadeira. Daí você vai lá, você está tratando o médico, de repente o médico percebe: ó, essa sua dificuldade não é minha especialidade, vai em tal especialista. Só que aquele médico não deixou de te tratar, não deixou de ser seu médico. Você vai lá, trata no especialista e fala assim: ó, vai lá, procura o oftalmo e depois volta aqui. Tá entendendo? Não. Então acho que esses movimentos: primeiro, oração; segundo, muita sensibilidade; e ouvir o discipulador. Acho que é um caminho. Eu sugiro. Que nem só para falar assim, como podemos saber se realmente nós estamos no discipulado apostólico, né? No nível de paternidade mesmo. Para medir isso em relação aos níveis 1, 2, 3. Como é que eu vou saber se eu estou no nível de discipulado apostólico mesmo e tal? Eu acho que alguns princípios nos ajudam a balizar. Por exemplo, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente não sabe mesmo num relacionamento se esse relacionamento é duradouro. Qualquer relacionamento, desde discipulado até uma amizade, um namoro ou um casamento, ou até uma relação ministerial, nós não sabemos se isso é duradouro até uma crise. Então nós só vamos saber mesmo se algo é duradouro e tem uma raiz depois de uma crise. Querido, sentar na frente de uma pizza e comer e tomar uma água com gás, um suco ali, isso pode fazer parte do discipulado, mas isso não é discipulado. Sabe, às vezes é muito gostoso a gente começa discipulado e ver quando uma igreja começa: ai, meu paizão, minha mãezona, não sei o que, é tudo lindo, eu te amo, não sei o que, tal, jura amor eterno, depois pega, como já aconteceu aqui com a gente: olha, tô indo embora que vocês não cuidam da gente.
Nós já passamos por isso aqui também. Então você saber, aí, meu pai não é perfeito, mas ele é meu pai. E é uma relação de honra, de respeito. Eu acho que isso baliza. Depois de uma crise, eu acho que você começa a saber. Passou pela crise, sobreviveu e o relacionamento saiu mais fortalecido, né? Acho que segunda baliza, segundo o princípio, é a questão do controle. Né? O movimento apostólico, o movimento de Deus, Jesus apostólico que a gente diz é nesse entendimento. Jesus enviou apóstolos, Jesus fez uma igreja apostólica, é nesse entendimento que estamos falando. O movimento apostólico, o movimento de Deus nunca quer controlar, mas ele nunca aceita mentira. Entendeu ou não? Então todo mundo é livre. Todo mundo é livre para ser o que quiser. Só que nesse ambiente aqui nós não aceitamos mentira. Você percebe? Ninguém obrigou, ninguém dá oferta. Mas as pessoas pegavam e traziam as ofertas aos pés dos apóstolos. Alguém era obrigado? Não. Mas dentro desse movimento veio um casal com uma mentira. Gente, eles não morreram porque não deram o dízimo. Porque senão, irmãos, o que ia ter de morte na igreja? Estava doido. Agora, o que acontece? Eles mentiram. E mentiram num ambiente muito santo. Né? Então, percebe ou não? Eu acho que essas coisas balizam. Eu estou controlando ou eu estou nutrindo um ambiente que o Espírito controla? É engraçado, porque esse negócio de pedir, falar para o Espírito, Senhor, mostra quem está errado. O Espírito Santo às vezes fala, você. Eu não queria brincar mais. Não, o senhor não sabe brincar. Percebe? Eu acho que pode ser uma baliza. Pastor, eu acho também que tem a questão, até que uma orientação, quando o discipulador fica muito amigo do discipulado. Né? Então, olha, linda essa pergunta. Olha a pergunta, show de bola. Quando um discipulador fica muito amigo do discipulado, o discípulo do discipulador, querido, eu gostaria que todos fossem assim. Esse é o ideal. Agora, não confunda amizade com falta de honra. Aí tem que definir o que é amizade. Entendeu ou não? Entendeu o seguinte, né? Essa coisa é muito jóia. Então, escute só. Vou até concluir com essa. Foi linda, viu, irmão? Ó. Escute só. Deixa eu abrir um parênteses e já voltar. A Karine está me lembrando uma coisa, seguinte. O nosso entendimento discipulado, irmãos, é 1 a 1. Então, muitas vezes, por uma necessidade ou tratando uma dificuldade no casal, nós fazemos esse discipulado a 2, a 4 com o casal, né? Um casal discipulando um casal. Mas esse não é o objetivo. Isso pode ser um tempo para tratar algumas coisas. Discipulado mesmo é 1 a 1. Isso é muito interessante pensar. Então, às vezes, a gente está mais no nível de pastoreio, de cuidar uma ferida do casal, de ajustar alguma coisa, tá entendendo? Não. Mas o discipulado mesmo é 1 a 1, homem com homem, mulher com mulher. Fechou? Não. Outras coisas simples, e criança, adolescentes, pelo menos até 13 anos ali é os pais que discipulam. Até os 13, 14, 15 talvez. Eu vou voltar depois dela. Esqueci. Nós temos aqui na igreja, Regiane, a pergunta da Regiane é: o que fazer com aqueles que estão na igreja, mas não querem discipulado e célula, por exemplo? Nós temos aqui na nossa igreja, que é uma igreja que começou pela visão discipulado e célula de discipulado, e nós temos aqui na igreja irmãos que não são discipulados e não frequentam célula. O que a gente faz? A gente ama. Porque nós estamos nutrindo um ambiente livre. Nunca vão assumir liderança. Entendeu? Só que
no nosso entendimento, eles nunca vão ser líderes. Eles vão andar no nível deles. Entendeu? Então, dentro da nossa igreja, para alguém, por exemplo, alguém quer fazer parte do louvor. Claro que tem que ter o dom, né? Que o desafinado não serve. É claro que tem que ter o tempo para vir ensaiar e tal. Mas fora isso aqui, como exemplo só, essa pessoa tem que estar dentro de uma célula e ser discipulada. Eu quero fazer parte do louvor. Qual célula que você frequenta? Eu não estou em célula, então você precisa de uma célula. Qual célula? Eu frequento a célula Fome Tremenda. Aqui tem uma célula que chama Fome Tremenda. O povo come com força lá, irmãos. Ela come com força. Daí, dentro da célula, eu sou da Fome Tremenda, mas eu não sou discipulado. Então você tem que procurar o seu líder e procurar um discipulador. Daí você pode participar. Eu não quero. Sinto muito. Aqui, então, nós vamos estabelecendo balizas, né? Marcadores que nos ajudam a organizar. E quem não quer? Quem não quer vai ser amado. Vai ser amado, vai ficar aí, vai ser amado, vai ser querido, sempre. E se pedir ajuda, nós vamos ajudar. E é amado. Vai ser pastoreado. Vai ser pastoreado. Mas uma geração tão independente, né? Que os pais focam no filho, não, você tem que estudar, você tem que ser alguém, você tem que crescer, você tem que construir a sua vida. Essa cultura de independência vem também para a sociedade, para a comunidade cristã. E como nós ganhamos o coração desse povo para transicionar ele para uma vida dependente, e também como romper essa barreira, ganhar o coração para que a gente ganhe a confiança, para que ele tenha um ambiente de se abrir e confiar em nós como discipuladores. Uau! Acabou as perguntas. Seis. Meu Deus. Falta aqui no meu relógio, deixa eu ver. 11 minutos. Deixa eu encerrar com essas duas perguntas. Escute só. Eu vou falar uma coisa que eu creio e depois vou dar uma baliza. Sabe esse espírito independente que veio lá com a queda que eu falei? Isso é gerado, no meu entendimento, no medo. O ambiente de medo faz eu me afastar e eu me fechar. Entendeu? Isso, o Satanás faz isso. Satanás, ele oferece coisas que parecem boas, mas sempre vão nos ferir. Sempre vão. Por exemplo, Satanás diz que tem um relacionamento que é melhor fora do casamento. Só que Deus fala: filho, não faz isso, uma mulher já é problema, imagina tu. O Senhor está nos guardando. Você está entendendo? Não. Mas Satanás vem e daí eu tomo na cabeça, ainda bem que eu aprendo. Ou quando eu aprendo. Fechou? Não. Então existe, eu creio que existe em todo ser humano um desejo lá no seu coração de ser amado, de ser cuidado. Entendeu? Existe, porque isso é como Deus nos fez. Agora, como que podemos despertar isso? Amando sem interesse. O problema é que nós queremos, eu quero que o Xaxá seja meu discípulo, eu amo muito Xaxá, vou lá, Xaxá que você precisa, tal, e porque eu quero, tal. De repente eu descubro que o Xaxá não quer, eu largo mão. Na verdade, aquele meu movimento não era um movimento de amor, era um movimento de interesse. Agora, eu continuo amando ele. E se o Xaxá nunca der resposta? Eu continuo amando, porque eu amo. Porque um pai, uma mãe, um irmão, ele ama. Porque ama. Mas fulano não merece, mas Deus você não merece ser amado por Deus, Deus te ama também. Então vamos amar e vamos sempre esperar em fé que o outro se abra. Se ele não se abrir, eu nunca vou poder entrar. Jesus disse assim: estou à porta e se você abrir. Então esse movimento é o mesmo. As pessoas chegam na igreja, o que nós fazemos? Nós amamos, vamos ter cuidado com aquilo lá, com o discípulo pão e peixe, vamos, né? Porque a pessoa também tem esse movimento de querer aproveitar tudo, mas muito amor, muito amor, muito amor, falando a verdade em amor. Querido, eu te amo muito, mas isso é de Satanás.
Querido, eu te amo muito, mas essa roupa é inadequada. Eu te amo muito, mas isso é fofoca. Eu te amo muito, mas você entende? E não é só falar que ama, não é? O Joe tem que perceber, a Alice tem que perceber, a Karen tem que perceber, entendeu? Deixa eu falar testemunho demais. Tem um irmão que tem vindo que é um amigo já, eu ajudei no processo de ganhá-lo para Jesus, e ele está se lembrando da nossa igreja, né? Que está mudando de cidade e tal. E ele teve uma experiência muito linda. Eu posso falar, eu sei que isso eu posso contar. Ele tinha uma dúvida numa questão e ele orou e falou assim: Jesus, fala comigo porque eu estou em dúvida com isso. E ele teve um sonho, e no sonho Jesus apareceu para ele e conversou com ele. E ele contou para mim, mas olha, só dele contar eu já chorei. Então você imagina a experiência que ele teve. Ele contando, Jesus falando com ele. E eu fiz uma pergunta para ele: cara, o que é ter Jesus falando com você? Qual é a sensação? Ele me disse assim: eu me senti criança. O olhar de Jesus me fez, eu me senti criança, eu me senti uma criança. Eu me senti ali criança. Sabe, eu acho que o que às vezes está faltando é esse amor de Jesus fluir através de nós. E nós, por exemplo, deixa eu falar para os homens aqui, e nós como homens poder abraçar uma irmã como irmã. Eu acho que Jesus não despia as mulheres com os olhos, você está entendendo ou não? Eu acho que as crianças não tinham medo. Eu acho que esse movimento que a gente precisa crescer muito, muito, muito. Isso a Bíblia vai dizer que constrange. Amém. Que o amor constrange. Sabe, alguém pode estar perto de você sem medo. Sabe, ali ele pode ser quem ele é. Agora nós digo de uma maneira geral, estamos sempre cobrando, estamos sempre acusando, estamos sempre carimbando. Se não presta, tá vendo? Aquele irmão não tem jeito. A gente já põe o carimbo dele, não tem jeito. E daí, como é que a gente... a pessoa quer me discipular, mas ela não acredita em mim. Então eu acho que existem movimentos mais profundos, mas é uma pergunta nevrálgica. Nevrálgica aí. Patrícia Silva está assistindo lá de Natal. Está perguntando se o discipulado é necessário fazer toda semana ou você pode fazer de 15 em 15 dias. Ô Patrícia, Deus abençoe, querida, você é de Natal aí. E um horário, 1h30 é suficiente? Olha, essa é uma pergunta muito jóia. No mundo perfeito, a gente entende que o ideal é toda semana. Agora, gente, tem esse tempo ou não tem, ajustar ou não ajustar, o que a gente entende? O bebê precisa de muita atenção. O HDL. Né? Que a gente entende que a gente chama de HDL. Lembra o bom colesterol? HDL, hora, dia e local. Então eu preciso primeiro ter isso definido. Por exemplo, tem discípulos que a gente não consegue discipular toda semana, mas de 15 em 15 dias é o discipulado certinho. Ok, é o melhor? Vamos ser honestos, irmãos. Eu queria morar perto do meu discipulador e estar vendo ele todo dia. Mas não dá. Então nós vamos ajustar dentro do mundo real. Entendeu não? Agora, veja bem, tem discipulado que 1h30 você não consegue tratar tudo, e tem discipulado que em 15 minutos já teve rompimento. Então eu acho que tem muito mais a ver com uma sensibilidade, com algo nesse sentido, né? Com muito o Espírito Santo. E daí, eu ia falar desse livro, que daí eu acho que responde em parte o pastor Rogério, a Patrícia. É uma sugestão. Esse livro aqui, Cultura da Honra, ele tem uma parte que ele vai falar de pressão interna. Ele vai falar que a gente deve promover um ambiente que as pessoas é igual câmera de pneu. Câmara de ar. Câmera é de fotografia. Câmara de ar. Quando você fura um pneu assim, a pessoa vai consertar, ele enche de ar e ele põe numa vasilha com água para ver as bolinhas, certo ou não? Quando uma pessoa está cheia de ar, as bolinhas querem sair. Sabe, se a gente encher essa pessoa de muito amor, ela
de dentro para fora, vai querer abrir o coração. Agora, quando a gente quer de fora para dentro fazer pressão, as pessoas se fecham. Olha aí, ó. Entendeu não? Então, se você está tentando ali e não abre, gente, não adianta. Faz sentido o que eu estou falando? Não. Não adianta, você vai ficar forçando, tá certo? E daí, eu acho que essa questão do tempo é muito relativo. Eu acho que não dá para estabelecer, Essa pressão de mas dá fora para a gente dentro, pensar. O que você falou? Gera um medo. A pressão de fora para dentro gera medo. Ok? Obrigado. E daí, eu vou falar do Leandro e encerrar aqui. A última, gostei. Escute só. Jesus Cristo disse o seguinte. Alguém já... Não é a primeira vez que me perguntam isso. E foi uma pergunta que eu tive que parar um tempo, pensar, buscar no Senhor, entender. Gente, às vezes um discipulado no começo está vencendo um pecado, está vencendo uma área, às vezes sim, às vezes não, às vezes está tentando descobrir uma coisa, mas talvez com o tempo aquilo rompeu. Aquilo não é mais a questão. Então não vai ter discipulado? Discipulado só para tratar pecado? Não. Entendeu não? Aí Jesus um dia chega para os discípulos e diz assim: eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Então deixa eu parafrasear esse texto. Eu não os chamo mais de discípulos, mas de amigos. Que chega um momento do discipulado que embora haja, tá correto, né? Embora haja muita honra, é um ambiente que não é necessariamente a gente pensar, e nunca deve haver, eu mando em você, você obedece. Nós somos amigos, andando juntos, servindo ao outro, compartilhando Deus, e vamos ficar velhinho. Ô Rodrigo, tudo bem? Que bom que nós estamos juntos. Então, nós somos amigos. Eu acredito que o verdadeiro discipulado vai chegar nesse, se não é, ele deve chegar nesse ponto. Nesse ponto que a gente é amigo. Cara, eu estou com o meu discipulador, eu estou com o discípulo, a gente não fala só de coisas que é considerada pela religião espiritual. A gente fala de tudo, a gente fala às vezes de tecnologia. Ontem eu estava com o discipulador Biano, de repente a gente falou de celular. Você, eu vou trocar de celular, eu também vou, não sei o que, daqui a pouco a gente voltou, cara, mas e o ministério? A gente orou, daqui a pouco, mas o Android, será que é melhor que o iOS? Cara, e é tudo ali, tá tudo no espírito. Sabe, a gente foi viajar numa conferência, eu lembro que ficamos no mesmo quarto, eu, o pastor Rogério e o pastor Leandro. Chegando lá, irmãos, claro que eu levei um protetor auricular para dormir. Leandro, né? Daí, entendeu? Daí a gente acordou, nós acordamos de manhã antes da conferência, o pastor Rogério, gente, posso ligar a TV aqui para ver o jornal? Você não é espiritual, você nem falou em língua, já quer ligar no jornal. Sabe, a gente é amigo, a gente assiste jornal junto, a gente come pizza junto. De vez em quando um até peida perto do outro. Isso não é bom, irmãos, não é bom. Mas às vezes acontece. Eu quero dizer, esse nível de intimidade eu estou abrindo mão. Eu não estou querendo muito. Gente, me perdoe aqui, se você ficar ofendido, deleta isso. Mas você acha que Jesus nunca soltou um pum? Jesus comeu os alimentos que tinham lá. Será que nunca teve um alimento que gerou gás? Você sabia que as pessoas normais soltam em média 10 flatulências por dia? Estou acima da normalidade. Gente, olha aqui. É fora normal, tá no nível Power Mega Blaster. Agora, entenda bem, querido, entenda bem. Eu estou falando isso sem desonrar meu Senhor Jesus. Falando de uma maneira muito tranquila, mas entender que fazer isso é participar da vida. Entendeu? Né? Processo natural. Você já percebeu que Jesus ele não disse que ele é a chegada? Ele disse que ele é o caminho. E é no caminho que a gente se conhece. Entendeu não? É no caminho que a gente se percebe, é no caminho que a gente se ama, e no caminho que a gente se perdoa, e é esse caminho. Amém? Posso encerrar? Amém.
Quero encerrar sugerindo alguns livros que de uma maneira direta ou indiretamente têm colaborado para o nosso entendimento. Esse material aqui é um que a gente está começando a implementar, né? A gente está revendo ele, mas acompanhamento inicial. Então, por exemplo, chegou uma pessoa nova na igreja, a Irene, a Karen, a Mafê, sei lá, o Rafael. Eu digo, ou alguém fala, Rafael, começa a andar com aquele moço. Gente, no começo a pessoa não sabe nada, verdade ou não? Então nós estamos agora revendo esse material para usar, chamado Discipulado Inicial e Manual do Discipulador. Então um materialzinho aqui para a pessoa ler e preencher, como se fosse uma cartilhinha. Então nesses primeiros encontros, que você está lá nessa consolidação, você estuda a Bíblia com ele, com materialzinho. Não ajuda? Sim ou não? Sim. Então tá. Agora eu quero falar de alguns livros muito legais. Discipulado Fácil, que eu já citei, do pastor Elvis. É Walter, né? O Walter testemunhou desse livro aqui que ele leu uns 2 anos atrás e ficou encantado. Foi esse? Bom mesmo? Amém. Então, um livro sobre discipulado fácil. Eu procurei meu livro Discipulado 1 a 1 do Abe. Eu não sei se eu emprestei para alguém, mas não achei. Mas tem o Discipulado 1 a 1 do Abe Uber. Este livro que já falamos aqui, Cultura da Honra. É demais. Esse livro aqui, para a nossa igreja, todos os líderes precisam ler. É leitura obrigatória aqui, estou falando sério. Aqui, quero ser parte da liderança. Então, esse livro não é opção. Outros livros que ajudam, Conselheiro Capaz, um livro muito joia, né, que fala sobre aconselhamento. E ele vai falar do aconselhamento notético, que é o aconselhamento baseado na palavra de Deus. Esse outro livro aqui, Como Compreender as Pessoas, me ajudou muito nesse processo também, de entender o outro, tal. Tem um outro livro desse autor aqui, do Larry Crabb, chamado O Silêncio de Adão, que ele vai trabalhar só sobre a função ou o papel do esposo. É muito show de bola também, não está aqui, mas joia. E aí, irmãos, tem livros que ajudaram a mim e isso me proporcionou ajudar o outro. Deu para entender? Não. Então esse livro aqui, deixa eu descobrir como é que eu vou fazer um aconselhamento, tal. Eu leio ele. Agora, esses outros livros que eu vou falar não tem a ver com o outro. Tem a ver comigo, mas ele conseguiu aquietar o meu espírito e isso me ajudou a lidar com o outro. Deu para entender? Não. Por exemplo, esse livro Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, ele me ajudou muito a diminuir ou a perder o legalismo religioso. Deu para entender? Não. Junto com esse livro, tem 2 livros que eu procurei na minha biblioteca e não achei, mas eu tenho eles, não sei onde eles estão, do Brennan Manning, chamado O Evangelho Maltrapilho e o Impostor que Existe em Mim. Cara, esse livro é para você ler, cair de joelho e chorando no chão e se arrepender de ser você. Aceitar Jesus é maravilhoso. Esse livreto, irmão, sem brincadeira, eu não sei quantas vezes eu já li esse livro. O Perfil de 3.6. Esse livro aqui você lê numa sentada. Esse livro te ensina a lidar quando você tem um superior tirano. E te ensina a lidar quando você tem alguém que está debaixo da sua cadeia que é tirano. Então você tem um discípulo que age mal. Esse livro te ensina. E quando você acha que seu discipulador agir mal, te ensina. Ele fala sobre o coração de Davi, como Davi lidou com Saul e como Davi lidou com Absalão. Gente, esse livro aqui, eu já choro por qualquer coisa, né, irmãos? Então, vocês imaginam. Livro muito joia, também é um clássico aí da literatura evangélica, Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo. Não é? Muito joia, fala de 4 temperamentos, sobre colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. E é uma ideia muito joinha que ajuda bem, no meu entendimento. Outro livro que é um balizador para nós aqui, que a nossa liderança já leu e alguns estão lendo ainda, Libertação. Pastoreamento Inteligente, o padrão de aconselhamento na libertação. Esse livro, dizer que ele é bom é desmerecer o livro.
Ele é mais do que bom, ele é demais. E daí, irmão, e esse livro aqui também me ajudou muito, Os 7 Estágios da Tentação. Isso me ajudou a entender o meu coração e depois servir os outros. Irmãos, ninguém sai do culto falando em línguas e adultera ali. É um processo. Tá entendendo ou não? Ninguém se torna viciado em pornografia. Eu acordei e sou viciado em pornografia. Eu saí do culto falando em línguas e não é assim que acontece. É um processo. Entendeu? Vai ficar aqui, vocês podem folhear, tal, não pode levar, infelizmente. E tem 3 livros aqui que não são necessariamente evangélicos, mas que foram balizadores para mim. Irmãos, esse livro que eu vou indicar, tem gente que às vezes critica, mas eu acho que ele não entendeu o propósito do livro. Quando eu leio um livro que é uma ficção, eu leio como? Ficção. Ele não é a Bíblia. Mas esse livro me ajudou muito a perceber os meus preconceitos. A Cabana. Esse livro me ajudou muito a perceber vários preconceitos que eu tinha. O livro que me ajudou nisso também é O Monge Executivo. Amo esse livro demais. E tem um livro aqui que é mais antigo que todos nós aqui, que já tem muitas edições, a capa é muito diferente disso. É maravilhoso esse livro! Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dizer que esse livro é bom é desmerecer. Existe esses livros, vários deles têm audiobook, né? Que você pode comprar o áudio e escutar e tal. Então algumas referências para você. Faz sentido? Amém. Amor, vem aqui orar. Eu gosto quando minha esposa ora, não, que ela é do fogo. Eu queria convidá-la a ficar em pé. O que ele falou? É o sobrinho que falou, ela é fogosa. Gente, esse meu sobrinho, ele é ótimo. Outro dia nós falamos para ele, pega um negócio na igreja lá. Ele subiu aqui, mas ele estava sem camisa. E ele veio aqui sem camisa, depois ele voltou lá para baixo, a gente... Isaac, a Karine falou, Isaac, você foi lá em cima sem camisa, Isaac? Ué, tia, o tio não fala que a gente tem que ser ousado? Eu fui ousado. Então é ótimo, né? Coisa ótima. Escute só, queridos. Nós vamos encerrar agora. Muito obrigado pelo carinho dos irmãos, estar aqui conosco. Muito obrigado aos irmãos da casa, os que não são, todos mesmo, com muito amor. E eu sinto isso no meu coração e falo com muita liberdade, queridos. Não tem nenhum propósito por trás disso, uma coisa muito simples. Eu acho que nós podemos celebrar esse final ofertando a casa do Senhor. Então, se você quiser fazer isso, nós queremos abençoar, nós queremos que isso é poderoso. Quando nós semeamos, algo sobrenatural acontece. Eu creio mesmo. Eu creio com muita alegria. Então a Karine vai orar já aqui, já vai abençoar a sua oferta. Se você quiser, você pode deixar no gasofilácio aqui, pode passar no cartão, se você quiser, mas não tem custo nenhum. Você não está pagando nada, tá bom? Se você quiser, se puder. Agradecer aos irmãos da internet. Nós estamos orando para o Senhor nos dar um equipamento para que a gente faça as publicações nas redes sociais, na internet de uma maneira melhor. Nós vamos precisar de um investimento dentro do que nós estamos pensando aí, inicial de uns R$6.000, né? Mas com dinheiro não é problema para o nosso papai. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado. Te amo. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra maravilhosa, por esse seminário, Senhor. Ó Deus bendito, isso foi propósito do Senhor, e tenho certeza que o Senhor, ó Deus, teve o intuito, ó Deus, de tocar o coração de todos nós, e com certeza o fez. Espírito Santo, que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento, aquilo, ó Deus bendito, que não foi entendido ainda, que o teu Espírito poderoso, ó Pai, possa clarear, ó Deus, a mente de cada um, em nome de Jesus, e que haja um desejo profundo nos nossos corações, ó Deus, de ser discípulos do Senhor, de permanecer discípulos, ó Deus, de estar, ó Deus, totalmente pronto a renunciar
renunciar a nós mesmos para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, em nome de Jesus. Nos ajuda, ó Deus, a ser bênção na vida das pessoas, que possamos ser discipuladores, ó Deus, compromissados com o Senhor, apaixonados pelo nosso discípulo, Senhor, e que possamos permanecer na Tua verdade, no Teu caminho, Senhor, ó Deus, e assim produzir vida, Senhor, em nome de Jesus. Espírito poderoso, que o Senhor tome, ó Deus, as ofertas que serão levantadas agora, que ó, essa semente venha multiplicar na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, porque é isso que a Tua palavra diz, e confiamos nela, confiamos no Senhor, porque sabemos que ela é verdade. Leva-nos em paz, Senhor, ó Deus bendito, nos guardando, nos livrando de tudo, ó Pai, que possa tentar contra as nossas vidas, e que, ó Deus, isso que vivenciamos aqui possa ser levado, ó Deus, para a nossa comunidade de fé, para a nossa casa, ó Deus bendito, para as pessoas que nos cercam, em nome de Jesus. Que o Senhor seja formado em nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado.